Nós estamos com a nossa bancada completa aqui e de pessoas extremamente conhecedoras das atividades do campo e, em especial, alguns assuntos que interessam a todos os produtores rurais. Eu já vou cumprimentando aqui com Cantimiro. Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, espectadores. Bom, Cantimiro é engenheiro civil, trabalha na área, é integrante do CREA, é isso? Eu estou presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Jataí, né? Sou engenheiro civil, faço parte lá do CODEJA também, junto com o Toninho, né? E a gente colabora sempre com o CREA também, aqui tentando destravar as coisas do CREA em Jataí. Toninho, boa tarde. Produtor rural, sempre de olho no passado, presente e futuro. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Cantimiro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui novamente. A honra é toda nossa. A gente tem um orgulho muito grande em tê-lo sempre. Obrigado. Alessandro, boa tarde. Alessandro Assis. Boa tarde. Ele é geógrafo, topógrafo e tem um monte de especialidades dentro da área ambiental, com a Congel, com a Agrovante, que também faz um trabalho muito importante no que se trata de avaliações ambientais e para fazer estas regularizações. Começar conversando com o Cantimiro. Vamos ter um evento aí, dia 18. Do que se trata? Na verdade, é uma série de eventos, Fabélia. A gente está promovendo aí os debates das engenharias através da Associação de Engenheiros, né, com patrocínio do CREA e outras empresas colaboradoras, como a Congel. E dia 18 é o primeiro debate em que a gente vai falar de situações ligadas à engenharia florestal e ao meio ambiente, né, com o tema Passivos ambientais travam negócios do produtor rural. A Alessandro vai falar melhor desse. Mas a gente tem, além dessa, outros debates, né, que a gente vai fazer em outras datas. 18 de setembro é da engenharia florestal. Dia 10 de outubro a gente vai fazer um debate para o pessoal da agronomia, especificamente, com temas voltados para a agronomia. 25 de outubro, engenharia civil. E 5 de novembro, engenharia elétrica. Então serão 4 eventos envolvendo as engenharias. Exatamente. Bom, vamos focar nessa ambiental hoje, que aí a gente tem tempo ainda para tratarmos as demais, que tudo tem interesse para o produtor rural. Alessandro, quando a gente fala da engenharia ambiental, o que é o principal ponto a ser observado hoje? Hoje, especialmente aqui em Goiás, nós estamos tratando muito do tema de passivos ambientais. E quando o Cantimiro me chamou para fazer parte desse evento, ele me deu uma missão de trazer um tema da atualidade e para a nossa região. E a nossa região é o agronegócio que movimenta ela. Então, discutindo, a gente chegou na conclusão que o tema de passivos ambientais é o tema que mais está preocupando o produtor rural. Então, nós resolvemos trazer uma advogada especialista no direito ambiental de Goiânia. Vamos colocar na bancada lá de discussão do debate também secretário de Meio Ambiente e engenheiros florestais da área que cuidam especificamente desse tema, do passivo ambiental ligado ao produtor rural. Toninho, você como produtor rural, essa questão de passivo ambiental incomoda? É muito fácil para o produtor estar inadequado ou é fácil também para adequar-se? Fabélia, o produtor rural ele se profissionalizou muito ao longo dos tempos, né? Por exemplo, aconteceram algumas irregularidades no passado que o produtor até cometeu essa irregularidade por desconhecimento, mas hoje ele está se corrigindo nessa parte ambiental.
Por exemplo, também tem coisas que aconteceram que não foi o produtor rural que fez. Eu cito, por exemplo, nós viemos para a região na década de 80 e o desmatamento da região aconteceu bem antes, aconteceu na década de 70. Então, o que aconteceu? O produtor rural, ele já pegou uma área desmatada, às vezes ela avançou um pouco mais nos córregos, nos riachos, né? Então, hoje, o produtor, ele tem esse passivo que ele... Não foi ele que cometeu, mas então o que nós temos que fazer? Nós temos que nos ajustar agora. Por exemplo, nós contratamos a Congel para fazer esse trabalho lá na nossa propriedade, para ver todos os detalhes que nós estamos precisando corrigir. Então nós estamos fazendo isso aí, tipo, a gente fazia uma pequena represa lá, sem licença, a gente fazia um poço semi-artesiano sem licença, de repente nós tínhamos uma captação de água para abastecer um bebedouro de gado sem licença, então nós contratamos a empresa para adequar todas esses pontos que nós estávamos irregulares, e nós estamos regularizando a nossa propriedade justamente por isso. Por quê? Esse passivo vai nos cobrar muito no futuro. Agora, eu também gosto de colocar aqui que muitas vezes esse passivo, quando foi feito, ele não era irregular, né? Porque vieram as legislações que modificaram as situações e começaram a cobrar uma mudança para o produtor, né? Desculpa. Isso é um tema muito importante a ser tratado, que o Toninho está muito certo nisso. Antigamente, vou colocar um exemplo para vocês, existiam legislações, até federais, que aquelas áreas mais úmidas, elas poderiam ser drenadas para o cultivo ali, seja de um arroz ou de uma outra cultura. Então, a prática do dreno anteriormente ali era uma prática que era até incentivada na época pelo governo federal. E hoje, isso tem uma legislação específica que trata dessa questão dos drenos. Então, hoje, para você ter um dreno na sua fazenda, você precisa licenciar ele corretamente. Então, esse tema... E vai dar um trabalho danado. E vai dar um trabalho danado. Mas a gente consegue regularizar. Então, essa fase temporal, ela é muito importante. Por isso que eu falo para os produtores rurais, tem que procurar uma consultoria que esteja antenada na legislação para fazer o correto enquadramento do produtor rural, daquela propriedade dele, para ele não ser penalizado. Então, essa questão temporal é muito importante. A gente estava conversando, Cantimeiro, e falando assim que às vezes os engenheiros agrônomos reclamam quando há uma cobrança deles ali. Isso também vem para fazer uma proteção profissional, né? Fabélia, hoje tudo que a gente vê tem engenharia. A agronomia é uma engenharia, mas tudo que a gente vê tem engenharia. A energia elétrica que a gente usa passa na mão de engenheiros, os telefones que a gente usa, a comida que a gente tem, o carro, a casa, tudo tem engenharia. E não é só engenharia hoje só para resolver um problema, mas é engenharia de alta performance que a gente quer melhorar o desempenho das lavouras, de todas as áreas, né? As geociências também estão conosco lá no Conselho de Engenharia, no CREA. E essas profissões precisam ser realizadas por gente que tenha competência para isso, né? São vários anos de sentado num banco na carteira para poder chegar a um título de um profissional dessa área, né? Então, a gente não pode deixar que qualquer um chegue... Então, para defender até a sociedade, existe o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, que é uma autarquia federal, né, cuja função dele é fiscalizar que essas atividades sejam feitas por profissionais habilitados. Imagina a pessoa aplicando defensivo na lavoura sem orientação. O risco que é isso para o meio ambiente, para as próprias lavouras e assim por diante. A gente pode falar que isso aí é similar, é equivalente a qualquer um fazer uma medicação, né? Então, sem ser médico. Exatamente. Então, essa é a função dessa autarquia, fiscalizar o uso disso lá.
nós da Associação de Engenheiros estamos aqui para defender o profissional e falar para a sociedade de engenharia. Então, o mercado quer a engenharia de ponta, bem feita, o CREA quer que os profissionais de engenharia estejam lá fazendo o seu trabalho e a associação quer que nós tenhamos cada vez profissionais mais bem habilitados, né? E quanto mais a gente trouxer gente para essas áreas para fazer cursos, a gente vai elevando a régua da qualidade da sociedade. Baseado no que você estava me perguntando aqui, hoje a gente tem um nível de fiscalização do CREA todo feito em convênio com Polícia Federal, INPE, CPTEC, tudo via satélite, e hoje a zona rural está totalmente rastreada, né, por fotos e avaliada por inteligência artificial o tempo todo. Então, quando o cara suprime uma árvore lá, hoje essa inteligência artificial, essa fiscalização detecta. O que a gente tem que procurar fazer é alinhar essas coisas, igual o Toninho estava me falando. Às vezes o pessoal recolhe a RT que fez a área e ainda assim é provocado pelo CREA para que apresente a RT, mas está sendo autuado. Mas é uma situação que a gente está junto ao CREA tentando, né, fazer isso melhorar. E a gente precisa que os agrônomos participem conosco, né, para a gente provocar e melhorar essa situação para o CREA. Hoje, o mundo inteiro compra commodity do Brasil, mas ele quer rastrear, quer saber se aquela propriedade, onde foi produzida aquela commodity, aquele soja, se ela cumpre toda a legislação ambiental, né, se tem toda a regularização tanto de CREA, de tudo. Então, isso aí vai cada vez mais apertar mais e mais a gente precisa andar na linha para poder vender lá para fora. Falando sobre as questões ambientais, regularização, as consequências e o evento que vai acontecer 18 de setembro. Onde que vai ser o evento? Vai ser lá no auditório do IF, né, o antigo Cefet, lá na Riachuelo, às 19 horas, lá naquele auditório. É aberto para quem? É aberto para toda a sociedade, porém o nosso público-alvo são os produtores, os profissionais, né, das áreas de agronomia, engenharia florestal, geociências, e para os estudantes dessas áreas aí. Mas é aberto a todo mundo. Tá, a gente sabe que há uma limitação de ambiente. 200 pessoas, tem no Instagram da associação, a EAJA, né, tem um link lá para fazer a inscrição. Então vá lá e faz sua inscrição logo, que às vezes você não vai conseguir vaga depois. Tem pagamento para inscrição? Zero. Então, além de fazer a inscrição, é importante que no dia chegue mais cedo, porque às vezes aparecem 400 inscritos, vão 180, tudo bem, pode acontecer. Mas pode ter 400 inscritos e chegar a 350. Aí não pode cabe, acontecer, né? Vai ter prioridade quem chegou primeiro. Isso. Então, já fica agendado aí e vamos buscar. Toninho, a gente estava ainda aqui no intervalo conversando. É essa questão que é cobrada do produtor e que, quando aquilo foi feito, não havia irregularidade, como desmatamento, às vezes que chegava às margens, era aquela questão do gado e beber água no córrego. Isso aí era muito natural, ali nos anos 70, 80. Aí, quando começamos a ter aí uma mudança, que veio o Código Florestal, que começou a ter os bloqueios, e isso não parou mais de acontecer. Agora, o produtor também não tem como fazer tudo de uma vez, né? Olha, eu vou além disso, Fabélio. Por exemplo, no passado, o governo incentivava o desmatamento, até financiava o desmatamento. Financiava desmatar para plantar arroz, para plantar o capim, né? Essa região, principalmente a nossa região, foi dessa maneira que aconteceu. E tinha comercialização da madeira, né? Sim, era feito carvão, né? E madeira nobre, destinava para outros fins. Então, hoje nós temos esse passivo que não somos nós os culpados.
Até o governo é culpado, tem parte dessa culpa. Então, agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos adequar. Agora, a minha preocupação, Fabélia, é que não sei se nós vamos ter tempo hábil para fazer isso. Por exemplo, eu vou contratar o Alessandro para fazer hoje. Aí ele vai falar assim, olha, eu já tenho um compromisso, eu só posso fazer o seu trabalho daqui 6 meses, daqui 1 ano. Nós temos muitos profissionais que fazem isso, mas a demanda vai ser muito grande. Então, é um alerta que a gente tem que fazer para os órgãos ambientais, ou eles terem mais pessoas para trabalhar, porque eu cito o exemplo do CAR. Olha só, o CAR é uma exigência, mas a demora é muito grande para determinados casos, que fica lá meses até ano. Então, nós não podemos fazer isso aí, porque o produtor, de repente, ele vai ser penalizado. Eu procurei uma empresa para fazer o trabalho. A empresa não pode. Procurei outra, eu não posso. E, de repente, o que o Alessandro falou assim, uma trade vai me barrar porque eu não fiz o trabalho. Agora, como é que eu vou fazer o trabalho se eu não sou o culpado de ter acontecido aquilo lá atrás e hoje eu sou penalizado porque eu não tenho regulação na propriedade e na parte ambiental? Então, é um alerta que a gente tem que deixar, tomar muito cuidado, principalmente os órgãos que são fiscalizadores e punidores nesse sentido. Alessandro, é importante a gente destacar aqui também nesse ambiente todo, que lá na propriedade são muitos fatores, são muitos detalhes observados, né? Porque qualquer poço que tiver, qualquer uso de água, o lavador de máquinas agrícolas ali, o lava-jato das máquinas, aquela destinação daquela água, é um confinamento, captação da água para o confinamento, destino dos resíduos, coisa demais. É muita coisa. Esse tema de passivo ambiental, de licenciamento, de outorga, é muito amplo. E nisso que, aproveitando que o Toninho está falando, é muito importante o produtor rural se antecipar. Ele precisa se antecipar e fazer os enquadramentos corretos, tá? Não só correr atrás quando ele for travado. Então, por exemplo, citar alguns exemplos, desde áreas que eram pastagem e foram convertidas para agricultura, parte de confinamento, represas que o produtor rural tem, a parte de poços artesianos, captação de água por roda d'água, por um rego. Todas as fazendas, a maioria das fazendas, elas possuem aquele rego d'água. Tem lá um córrego lá, aquela bica d'água que passa dentro. Aqui entendeu? Em Goiás, né? Em Goiás, em Minas, todo mundo ama. Lá na fazenda, a bica tem que passar pela cozinha. Exatamente. E essa bica d'água, esse rego d'água, ele tem que ser outorgado. Ele precisa ter uma outorga. E em Goiás tem uma legislação específica que trata dessa captação de água por rego d'água. Deixa eu te perguntar. Teve um momento que nós tivemos aí dentro da SEMA aquela organização ali de eu fazer a minha autodeclaração, que ela já vinha ali com uma série de informações fáceis para eu entrar e fazer. Eu ainda tenho alguma coisa nesse sentido lá? Eu consigo fazer isso? Consegue. Hoje, essa autodeclaração que você está fazendo, que você está falando, ela é online. A gente vai lá preenchendo um requisito. Porém, eu volto a falar. Por exemplo, um processo de regularização da propriedade rural hoje, ele conta com mais de 400 perguntas. Essas 400 perguntas que você vai respondendo online, cada uma delas está ligada numa legislação específica. Aí eu não conheço a legislação, não consigo responder. Então, se você responde um sim numa pergunta, já aparece as outras caixinhas de opções. E aí onde que eu falo que o estado de Goiás está muito avançado, muito moderno e totalmente revolucionário nessa parte da legislação ambiental, por conta disso. Antigamente, você não tinha esses links. Nem mesmo os analistas ambientais sabiam totalmente de cor ali a legislação. Então, ficava voltando muita pendência, onde você tinha que fazer um argumento técnico ali e apresentar para ele que não, isso aqui não procede porque na legislação tal fala isso. Então, hoje em Goiás, essas mais de 400 perguntas, você vai respondendo e ali você vai
citar todas as atividades que tem no empreendimento. Tem um lavador de máquinas? Já pergunta lá embaixo. Tem a caixa separadora de água e óleo? Para onde que vai a destinação desse efluente? Então você vai respondendo essas perguntas e no final ele dá uma espécie de checklist de conformidade. Ó, você tem conformidade aqui e aqui e não conformidade aqui e aqui. E aí essas não conformidades é onde que o Toninho falou que a gente tem que regularizar elas, se adequar na legislação. Eram inconformidades, são inconformidades hoje, mas que ontem não eram. Mas o produtor rural tem que se adequar. E isso leva um tempo. E essa é a grande questão. Vamos imaginar aqui que eu dei entrada no meu processo em outubro. Você conseguiu ir lá, ou qualquer outra empresa que seja da área, e foi lá na minha fazenda e verificou, e aí vem processo para cá, vai processo para lá, né? Como aquela história do Collor antigamente, né? Era um carimbinho para cá, carimbinho para lá. E aí chegou janeiro, eu tenho que fazer a entrega da minha soja. E ainda não tenho o processo resolvido. Mesmo assim, eu posso ser impedida? Então, hoje, na maioria dos casos, com o protocolo formalizado, e quando você protocola isso no órgão ambiental, você tem ali um documento formal. As trades, os bancos estão aceitando esse protocolo como sinal de boa-fé que você está regularizando. Então, o protocolo hoje, eu tenho vários clientes lá que chegam lá bem, assim, aflitos nessa questão, e a gente faz um protocolo ali mais rápido para ele e a gente consegue destravar ele. Mas aos trades, os bancos já avisam, ó, a gente vai aceitar esse protocolo aqui dessa vez, mas na próxima vez eu já quero o documento oficial. Então, é muito tipo assim, importante. É uma camaradagem. Na verdade, eu falo assim, o produtor rural, igual o Toninho falou, ele é pego de surpresa muitas das vezes. Por isso que é muito importante participar desses eventos. Esses eventos, eles têm tudo a ver com atividade rural. Então, ali, a gente vai ter pessoas técnicas ali, vai ter advogado especialista nessa parte ambiental. Então, esse evento é uma grande oportunidade, né, Cantimiro, gratuita, promovida pelo CREA, pela instituição séria, junto com a EAJA, para tirar as dúvidas do produtor rural. E ele tem que procurar tirar essas dúvidas para não ser pego de surpresa. Porque a maioria das vezes, igual o Toninho falou, não, estou tranquilo, não foi eu que desmatei, não foi eu que fiz isso e tal. Beleza, mas a propriedade rural precisa ser regularizada. E ele, que é o proprietário, vai ter que se adequar na legislação. Alessandro, se você levantou a Fabélia também levantou uma questão. Por exemplo, a trade aceita o meu protocolo hoje. Vou aceitar dessa vez. E se não ficou pronto, a gente sabe que no Brasil as pessoas que têm o poder da caneta, eles se acham muito importantes. De repente, o meu processo não ficou pronto. Mas eu já aceitei um protocolo seu no passado, há meses atrás, dessa vez eu não vou aceitar, porque você tem que estar com o processo aprovado ou desaprovado. Então, é preocupante isso aí, porque de repente a pessoa amanheceu um pouco azeda, e ele vai dar uma canetada lá, aí eu vou ficar impedido. Ou ela engaveta o seu processo, senta em cima. Porque no Brasil nós podemos esperar tudo nesse sentido. Porque as pessoas que têm o poder da caneta se acham. Então, é preocupante. Por exemplo, uma trade aceita, mas a outra pode não aceitar. Um banco aceita, mas outro banco pode não aceitar. Então, nós estamos numa situação assim um pouco embaraçosa e delicada, porque... Até porque nós temos um governo que muda de vontade a todo momento. Então. Se ele achar que ele, exigindo isso, você consegue cumprir, ele traz uma outra exigência para ver se você não cumpre. Então, essa que é a preocupação de nós produtores. E aí é um momento importante para que produtores, profissionais, possam, entre eles, fazer esse bate-papo também, né? A gente sempre fala muito disso, né? Da gente fortalecer as instituições. Nós, como associação de profissionais, né, queremos fortalecer para que melhorar o desempenho desses profissionais, né?
mas que eles também possam ter voz, representatividade. A Associação de Profissionais dos Engenheiros se junta a um CODEJA, que tem um corpo de outras instituições. A gente começa a ter condição de falar com entes políticos, né, e exigir coisas absurdas igual essa aqui. A gente não pode ser aquela mosca sem asas que fica gritando sozinha, que não vai passar a informação que a gente precisa. E você falou do fortalecimento das instituições, a gente sempre pede isso aqui no programa, porque você não precisa querer ser forte com o seu vizinho, com o seu amigo ou com outro produtor lá de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul. Se você simplesmente der os braços aqui para o seu vizinho, der os braços aqui para o outro vizinho, essa corrente vai envolver todos os produtores e vai ser forte. Sindicato rural, tanto que é importante o produtor se vincular ao sindicato rural e participar disso para poder ajudar o sindicato. Mas infelizmente, eu falo infelizmente porque eu faço parte da classe, infelizmente o produtor rural ainda ele está muito alheio a tudo isso. Como o Cantimiro falou, sindicato rural, a gente percebe que o sindicato, a participação precisa ser mais ativa. Nós lá no CODEJA, a gente tem cobrado muitas as entidades de classe a participar mais. Por quê? Porque nós, juntos, nós somos fortes, separados nós somos fracos, isso aí já está mais do que provado. Então, a gente conclama o produtor rural, principalmente nesse caso, a participar um pouco mais do sindicato, participar desse evento. Olha só, é gratuito, é um período que nós ainda não estamos fazendo serviço na propriedade, nem plantando, nem colhendo, nem pulverizando. Então, é um momento ímpar da gente participar para o produtor se atualizar do que está acontecendo, porque depois que acontecer, depois que você for autuado, é muito mais difícil você correr atrás. Por quê? Porque aí já aconteceu. Então, nós temos que antecipar, e nós temos várias empresas aí que estão aptas a fazer esse trabalho. Então, mas principalmente no dia 18, vamos participar lá no auditório do IF, né? Da Riachuelo, para você se inteirar. E se você não pode ir, mande um profissional da sua confiança, convida essa pessoa para ir. Por quê? Porque isso aí, esse ônus vai cair no nosso colo, ou mais cedo ou mais tarde.